Ok, pessoal. Então, já vamos iniciar agora a nossa aula. Já estou gravando aqui a aula para que vocês possam revisar depois, tá certo? E vamos dar uma olhada hoje na nossa aula, tá certo? Em algumas coisas que a gente não conseguiu ver ainda na arquitetura do processador, tá certo? Especificamente do PIC 16F628A, que é a arquitetura que a gente está estudando nessa nossa primeira parte do nosso curso. Ok? Então, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos rever alguns detalhezinhos da arquitetura, notadamente a organização da memória RAM, certo? Porque aí vamos falar sobre a separação, né, aquela paginação da memória RAM nessa arquitetura, e vamos também falar sobre os bancos de registradores. Para selecionar banco de registradores, a gente vai ter que estudar um primeiro SFR dessa arquitetura, ou seja, um registrador especial, que vem a ser o registrador status, certo? Então, depois a gente vai fazer uso dessa informação para escrever um código. Do mesmo jeito que a gente escreveu um código na aula passada, vamos colocar outro código, e dessa vez a gente vai melhorar o código, porque na aula passada eu não expliquei nada sobre os famosos fuse bits, ou bits de configuração dessa arquitetura, né? Bem como a gente se faz a paginação, né, da memória no código, ou seja, como é que você usa o banco de registradores, os bancos, né, de memória no programa, tá certo? E, finalmente, vamos ver o código e vamos pegar esse código e simular ele no Proteus, tá certo? Eu tenho, inclusive, comigo aqui uma pequena montagem, certo? Se der tempo, eu coloco essa montagem para você ver que tanto funciona no simulador, como também fisicamente o que a gente está fazendo não é nenhuma invenção, nenhuma mentira, não. Funciona de verdade, tá certo? Ok? Muito bem. Então, colocado isso, deixa eu fazer uma coisinha aqui, gente. Deixa eu melhorar a iluminação do meu espaço aqui, porque está um pouquinho ruim. Deixa eu melhorar aqui. Pronto, acho que a iluminação está um pouco melhor agora. Melhorou, né? Está um pouco mais claro. Muito bem, pessoal. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar aqui compartilhando, tá certo? A tela. Eu quero mostrar para vocês. Estão conseguindo ver a transparência aqui, pessoal? Assim, professor. Pronto, ok? Muito bem. Essa é uma figura que está lá no nosso PowerPoint, né? Isso nas nossos slides, tá certo? Na aula 2. E eu quero rever essa arquitetura aqui com vocês para que a gente possa falar de como a memória RAM acessa a parte de processamento, tá certo? Ora, nós temos aqui, gente, a unidade lógica aritmética, que é um bloco fundamental em qualquer microprocessador, certo? Todo processador tem que ter um bloco de operações lógicas e aritméticas, porque é aqui que é feita a computação, tá certo? Bom, temos duas entradas, certo? Uma das entradas vem da RAM, certo? Dois tipos de informação você pode ter aqui na ALU, né? Você pode ter os chamados SFRs, né? E você pode ter GPRs. Tanto o SFR quanto o GPRs é memória RAM, tá certo, gente? O que diferencia uma da outra é o seguinte: os SFRs são registradores especiais. Eles são reservados para algum tipo de funcionalidade. E eles têm nomes, ou melhor, mnemônicos. Em processadores, a gente chama esses nomezinhos aqui que designam os recursos de mnemônicos, tá certo? Então, temos esses SFRs e temos também os GPRs. GPR, ao contrário do SFR, são posições de memória RAM
livres que você pode guardar qualquer informação, você pode memorizar qualquer informação nas GPRs. Normalmente, gente, as GPRs são utilizadas para guardar resultados, dados, variáveis do seu código, né? A gente já falou isso outra vez, né? Quando você cria uma variável lá no seu código assembly, né? Essa variável ela vai ser guardada aqui. O valor dela vai ser guardado nessa área de GPRs. Se você estiver programando em C e declarar uma variável, por exemplo, inteiro A igual a 10, ponto e vírgula, né? Então, essa variável que você chamou de 10, ela vai ser inicializada, né? Essa variável A, que você chamou de 10, ela vai ser inicializada e guardada aqui, né? Nessa área de GPRs. Então, resumindo, a memória RAM é composta por SFRs e GPRs, tá certo? Todas as duas informações acessam o processamento, ou seja, a ALU, ok? Normalmente, gente, o que vem mais frequentemente para a ALU é o que está nas GPRs, tá certo? Muito bem. Quem é a outra entrada da ALU? A outra entrada vem do registrador W. Esse W é, ao mesmo tempo, entrada para a ALU e é saída da ALU também. Olha que coisa maluca, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que toda vez que você faz uma operação aritmética ou lógica, você processa alguma coisa, um dos operandos necessariamente tem que estar nesse registrador W. Então, ele sempre trabalha. Por isso que o nome dele é W, que vem de work, né? Então, ele trabalha, é um registrador de trabalho. Um dos operandos tem que estar sempre nele. Então, W faz uma operação lógica com qualquer outro dado, notadamente aqui os GPRs ou SFRs. O resultado da operação aritmética você pode guardar em W ou pode guardar na memória RAM, tá certo? O resultado você guarda ou em W ou em RAM. Você, programador, decide isso, tá certo? Muito bem. Por que eu estou mostrando isso, gente? Porque daqui eu quero passar para a organização da memória na forma de bancos, certo? Ah, professor, mas você está mostrando aqui uma região bem linear de memória. É verdade, mas isso é só para fim didático. Na prática, né, na verdade, para valer, a memória se apresenta dessa forma aqui, ó. Certo? Está dando para ver essa figura, gente? Dá para vocês verem? Tá muito pequena as letras. As letras estão pequenas, tudo bem, mas não faz mal. Veja só. Aqui onde meu mouse está passeando, tá certo? É o que eu chamo do banco 0. Aqui é o banco 1, o banco 2 e o banco 3. Ou seja, a memória RAM desse processador ele é paginada. São 4 páginas: banco 0, banco 1, banco 2 e banco 3. Tá certo? Então, esses bancos, na verdade, são regiões de memória, faixas de memória RAM, certo? Em cada faixa dessa, em cada banco desse, você vai ter tanto SFRs quanto GPRs, tá certo? Eu te digo já que os GPRs, ou seja, a RAM livre, normalmente é muito pequenininha aqui, certo? É muito pouquinho, porque você não cria tantas variáveis assim no seu código, tá certo? Se precisar, né? Se precisar de muitas variáveis, então você tem que, no caso, a gente está trabalhando com 16F628A, se o seu código tiver muitas variáveis, e por acaso você estiver escrevendo um programa e o compilador vê que não dá para guardar todos os dados que você está criando, ele vai avisar para você. Aí é interessante você trocar de chip, certo? Mas para os programas que a gente quer fazer aqui, né, que não são muito complexos, a quantidade de GPRs que tem em cada banco é suficiente, tá certo? Então, pessoal, cada banco desse daqui, né, é uma região de memória que o processador trabalha por vez. Ou seja, eu não consigo trabalhar ao mesmo tempo com o banco 0 e o banco 1. Eu não consigo trabalhar ao mesmo tempo com o banco 1 e banco 3. Eu só consigo trabalhar com um banco por vez. Tá certo, gente? Aí você pode perguntar assim, tá certo, professor, mas qual banco que eu vou trabalhar?
qual banco vai estar ativo para trabalhar. E, melhor ainda, estendendo essa pergunta, como eu seleciono o banco que eu vou trabalhar? Bom, você vai selecionar através de um registrador chamado Status. Acho que não dá para você ver aqui, mas está vendo onde está meu mouse aqui, gente? Vocês estão conseguindo ver? Dá para ver, professor. O que está em preto dá para ver melhor do que o que está colorido. Certo. Pronto. O que está aqui, onde meu mouse está apontando, é o registrador status no banco 0. Certo? O registrador status está no endereço 3 do banco 0. Ah, então é esse registrador que a gente usa para selecionar os bancos. É, exatamente. Mas, professor, o próprio registrador está no banco 0. Como é que ele vai selecionar o banco 0? Na verdade, gente, o registrador status está presente tanto no banco 0, mas está presente também no banco 1, está presente no banco 2, está presente no banco 3. Tá certo? Só que é a mesma informação, mas em endereços distintos. No banco 0 é o endereço 3, no banco 1 é o endereço 83, no banco 2 endereço 103 e no banco 3 endereço 183 hexadecimal. Tá certo, gente? Mas, assim, o registrador status está presente nos 4 bancos porque, se por acaso você estivesse num banco que ele não existisse e você precisasse dele, você ia ter que mudar de banco para alcançar ele. Então, o fabricante, sabendo que é um registrador muito utilizado, ele já botou ele em todos os 4 bancos de registradores. Tá certo? Bem, eu vou mostrar para vocês agora o detalhamento do registrador status, tá certo? Eu vou detalhar ele, mas eu não vou mostrar todos os bits, não vou, ou melhor, não vou comentar todos os bits, não, tá certo? Tá aqui, ó, no meu slide 46, tá certo? No meu slide 46, eu tenho o detalhamento do registrador status, certo? Todo processador dessa família PIC tem um registrador status igual a esse, certo? Do mais simples ao mais complexo, tá bom? Vamos falar um pouco desse registrador aqui. Esse registrador é um registrador de 8 bits, tá certo, gente? Ele contém 8 bits. Eu vou comentar aqui sobre algum deles, certo? Os 2 primeiros que eu quero comentar são os bits RP1 e RP0. Dá para ver aqui, gente, escrito RP1 e RP0? Dá sim. Dá sim, Pronto. professor. Os bits RP1 e RP0 são 2 bits que selecionam qual banco que você, programador, vai trabalhar. Tá certo? Com a seguinte codificação. Acho que não dá para vocês verem aqui, não. Talvez esteja muito pequenininho. Mas aqui o que eu tenho é o seguinte, ó. Se eu tiver 00, eu vou trabalhar com o banco 0. Se eu tiver com 01, vou trabalhar com o banco 1. Se eu estiver com 10, nesses 2 bits, com o banco 2. E se os bits estiverem com 1 e 1, vou trabalhar com o banco 3. Certo? Então, você só pode botar uma codificação por vez aqui nesses 2 bits. Ou 00, ou 01, ou 10, ou 11. Ok? Então, dependendo da codificação que você colocar aqui nesses 2 bits, você estará selecionando qual banco você vai trabalhar. Certo? Por exemplo, se eu colocar 00, vou trabalhar com o banco 0. Certo? Aí você pode perguntar assim, professor, mas aí se eu fizer um código e vou precisar de um registrador SFR que não tem no banco 0, como é que eu faço para alcançar esse registrador que não está no banco 0? Não tem jeito, você vai ter que mudar de banco. Supondo, por exemplo, que o registrador que você quer está no banco 1, né? Então, você vai ter que escrever 01 aqui, para chavear para o banco 1, você ter acesso àquele SFR que você quer, e se você quiser depois, pode voltar para o banco 0, certo? Então, em programas do PIC, gente, é muito comum você ter isso daí, tá entendendo? Em Assembly, você tem que cuidar disso diretamente,
Toda vez que você quiser um registrador, você tem que saber em que banco ele está e se você está naquele banco. Está entendendo? Ok? Em Assembly você faz muito isso. Quando você programa em C, você fica um pouquinho relaxado com relação a isso daí. Que muitas vezes o compilador já faz esse trabalho para você. Você se referencia a um registrador e o próprio compilador já cuida de chavear o banco para que você possa acessar o registrador. Tá certo? Muito bem, gente. Então, ó, nos nossos códigos, certo? Eu vou fazer aí uma codificaçãozinha para a gente selecionar o banco que a gente quer trabalhar através da manipulação desses 2 bits aqui, certo? Tá bom? Muito bem. Tem mais 3 bits que eu quero comentar aqui. Dos 8, eu já comentei esses 2, e tem mais 3 que eu quero comentar. Depois eu comento os outros bits, para não sobrecarregar demais de informação nesse momento. Quais são os outros 3 bits que eu quero comentar com vocês? É o bit Z de 0, né? DC, aqui, esse DC não tem nada a ver com DC Comics, não, com os heróis, tá certo? Ok? Quem gosta aí dos heróis, da DC Comics, tem nada a ver, tá certo? Esse DC aqui quer dizer Dist Carry, tá certo? E esse outro bit aqui é o bit C de Carry, né? Então, recapitulando, os outros 3 bits que eu quero comentar para vocês é o bit 0, bit DC e o bit C de carry, né? Qual é a função desses 3 bits aqui? Gente, esses 3 bits são como se fossem bandeirinhas de futebol, tá certo? O que é que o bandeirinha de futebol faz no jogo de futebol, hein, gente? Quando ocorre algum evento que precisa da atuação dele, ele levanta a bandeirinha, não é isso? Não é verdade? É ou não é, gente? Ninguém Eu vou gosta de acreditar. futebol, hein? É isso aí, Vinícius. Muito bem, muito bem. Mas você já deve ter visto em algum lugar, tá certo? A bandeirinha levanta e esses 3 bits aqui, eles são chamados de bandeirinhas, certo? Na verdade, viu, gente, não é bandeirinha, não. Vem do inglês, são flags. E flag em inglês quer dizer bandeira, né? No sentido de sinalizador. Então, esses flags aqui, eles sinalizam algumas ocorrências. Por exemplo, se você fizer uma operação aritmética e o resultado for 0, né? Muitas vezes 0 é um resultado significativo, entendeu? Se der 0, esse flag aqui, ele levanta, ele fica em estado 1, ele fica ativo. O bandeirinha levanta a bandeira assim, tá? Opa, o resultado da tua operação foi 0, viu? Só para te avisar aqui. É isso que ele está fazendo, entende? Então, ele é um sinalizador que ocorreu um 0, tá joia? Quando você faz uma soma entre 8 bits e se o resultado estourar os 8 bits, for um 9º bit, tá entendendo? Se estourar a capacidade de 8 bits, chamamos isso aí de carry, tá certo? Então, esse transporte, essa palavra carry quer dizer transporte, vai 1. Toda vez que tem uma operação que tem o vai 1, ele é sinalizado aqui. Tá certo, gente? Estão entendendo? Estão me escutando, pessoal? Qualquer dúvida, perguntem, viu? Tudo bem, pessoal? Tá certo, professor, tá tranquilo. Pronto. Eu fico incomodado com esse silêncio de vocês. Eu quero ouvir vocês. Tá certo? Bom, tem outra situação também que esse flag de carry, ele levanta, que ele vai para estado 1, ele sinaliza. É se você fizer uma operação e precisar de um vem 1. Tá entendendo? Um empréstimo. Como a gente faz, né? Na operação. Por exemplo, eu tenho 8, quero subtrair 9. Eu tenho 8, quero subtrair 9. Pô, nessa operação eu vou ter que pedir um emprestado, não é verdade? Né? E quando você tem uma operação em binário dessa forma, uma operação de subtração que você, né, tem essa situação, vai ter um vem 1, aí ele também é sinalizado aqui, tá certo? Então, esse é um bandeirinha, né? E, às vezes, gente, você tem essa mesma situação
ou do carry, ou do vai 1, ou do vem 1, na metade do byte. Você vai somar, por exemplo, uma palavra de 8 bits, um byte, com outro byte, né? Se na metade do byte houver uma situação dessa de transporte de vai 1, ele também é sinalizado aqui, tá certo? Ok? É que ele fala aqui, ó, aqui, gente, você tem a descrição desses bits, tá? Tá tudo em inglês, mas eu tirei isso do datasheet, tá certo? Eu tirei isso da nossa folha de dados do processador, ok? Então, essa é a ideia. Então, gente, por enquanto, somente esses 5 bits, né? Vamos lá, recapitulando, RP1 e RP0 serve para quê, gente? Selecionar o banco de registradores, ok? Tranquilo? Sim ou não, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Não? Sigamos. Pronto. Então, RP1 e RP0. Os outros 3 bits são flags, são sinalizadores. Sinalizador quando acontece um 0. Sinalizador quando acontece um vai 1 ou um vem 1 no meio do byte. E o carry, o sinalizador de vai 1 ou vem 1, tá certo? Quando essa condição extrapola os 8 bits, ou seja, no bit mais significativo da palavra, certo? Então, isso aqui, gente, é muito importante. Gente, isso aqui é tão importante, mas tão importante, tá entendendo? Que não tem um processador no mundo que não tem esse tipo de informação. Vocês sabiam disso? Nesse exato momento, o computador que vocês estão assistindo aula, o processador, lá dentro dele tem um registrador com esse tipo de informação. Tá? Se tu estiver usando um Core i9, tá certo? Vai ter lá. O próximo processador da Intel que eles forem lançar vai ter esse tipo de informação. Entendeu, gente? Todo microprocessador, microcontrolador tem esse tipo de informação. Certo? Porque é com isso que você toma decisões. Né? Se meu resultado deu 0, eu quero fazer isso. Se não, eu faço aquilo. Entenderam? Se minha soma estourou os 8 bits, eu faço isso. Se não, eu faço aquilo. Né? Se meu resultado houve um transporte no meio do byte, né? Então eu faço isso. Se não, eu faço aquilo. Você toma decisões testando esses bits. Então, isso é muito comum em processadores. Tá bom, gente? Ok? Então, por enquanto, o registrador de status, né? A gente vai estudar esses bits. Depois eu falo para vocês do IRP, né? Do T0 e do PD. Tá certo? Por enquanto, isso aí. Tá? Detalhe, viu, gente? O registrador status, repetindo, está nos 4 bancos de registradores. Nos 4. Certo? Por exemplo, no banco 0, ele está no endereço 3 do banco 0 de memória. Tá joia? Ok? Muito bem. Então, essa é uma informação importante, relevante aí nos processadores. Professor, Nessa arquitetura do PIC professor? existe... Pois não, diga. Eu estava pensando aqui, nesse DC, ele identifica esse carry aí no meio do flag, é? No meio... Assim, por no exemplo... meio dos dados. Por exemplo, você tem uma palavra de 8 bits, certo? Você tem uma palavrinha de 8 bits, certo? Vamos contar do menos significativo para a esquerda, do menos para o mais significativo. O bit 0 está à direita. Aí bit 1, bit 2, bit 3, tá certo? Esse bit 3 aí, se ele tiver em estado 1 e for somado com outro, tá certo? Bit 1, o resultado dessa soma aí, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. Esse vai 1 aí, tá certo? Vai para a outra metade, para continuar a soma. Esse cara daí, esse vai 1, ele é sinalizado no DC. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo botar uma coisa aqui. Eu estou sem a minha mesa digitalizadora aqui, tá? Eu vou... Meu menino pegou minha mesa digitalizadora e não devolveu até hoje. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu botar um novo slide aqui. Deixa eu botar aqui uma informação. 10001000. Ok? Certo? Tá dando para ver essa palavra binária aí? Tá. Assim, professor. Pronto. Aí eu vou fazer o seguinte. 100. Opa, botando ó.
0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Tá certo? Vou somar esses dois aí, tá certo? Vou somar esses dois, tá certo? Qual vai ser o resultado disso daí? Qual vai ser o resultado? Espera aí, viu? O resultado vai ser o seguinte, ó. Quando eu somar, né, 0, esse 0 com esse 1, o resultado vai ser 1 aqui. 0 mais 1 dá 1, tá certo? 0 mais 1 vai dar 1. Ok? Muito bem. 0 mais 0 vai dar 0. Ok? 0 mais 0 vai dar 0. Ok? Esse bit 1 aqui, ó, somado com esse outro bit 1, 1 mais 1, binariamente falando, dá 0. E, de repente, gente, quando eu somar esse cara aqui, vai acontecer o seguinte. Vai chegar um bit 1 aqui, ó. Tá certo? Para somar com o outro. Entendeu? Quando eu somar esse bit 1 com esse bit 1, certo? O resultado vai dar 0 e vai 1. Esse cara aqui, ó, vai ser igual ao DC. Entenderam? Esse resultado vai ser colocado lá no DC. Certo? Continuando aqui, ó, vai ficar 1 mais 0, vai dar 1. Tá certo? 0 mais 0 vai dar 0. 0 mais 0 vai dar 0. E esse 1, somado com esse 1, vai dar um 0. Mas vai aparecer o que aqui? Um bitzinho 1, tá certo? Vai aparecer um bitzinho 1 aqui, tá? Que vai ser, no final, o nono bit. Quando eu somar esse mais esse bitzinho, ele não aparece aqui, não. Ele aparece mais para cá, assim, tá entendendo? Tá certo? Deixa eu pegar, fazer. Ele vai aparecer um pouquinho mais para cá. Tá certo? Então, no final das contas, gente, o resultado disso aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser 0, 0, 0, 1, tá certo? Ok? 0, 0, 0, 1, ok? E vai ter esse bitzinho aqui. Opa, desculpa, gente. Esse bitzinho aqui, ó, vai ser o meu QR. Tá certo? Isso aqui vai ser o quê? O meu resultado. Ó, professor. Esse resultado vai ficar em W, se você quiser, ou vai para outro registrador, se você quiser, na memória. Tá certo? Pode perguntar. Uma dúvida. Se eu colocar na máquina, por exemplo, um 1 na frente e colocar os 3 zeros, ele não vai deixar de ler como 8 bits passando para 9, no caso agora. E vai ler como 5, não? Porque vai ter 0 à esquerda, né? Eu não entendi bem a sua pergunta. Pode repetir? Vê. Diga. Quando a gente vai com esse carry, que a gente for colocar o novo resultado em W, certo? Ele O vai resultado ter vai ser esse aqui, vai estar em W, Isso. exatamente. Ele vai ter 3 zeros à esquerda. A minha máquina, Isso. ela vai conseguir entender que esses 3 zeros à esquerda são tipo números significativos ou ela vai descartar? Não, ela vai entender que isso aqui são os bits mais significativos. Opa, desculpa. Peraí, viu? Ela vai entender que esse aqui são os bits mais significativos, os primeiros, né? Esse aqui é o mais significativo, o segundo mais significativo, o terceiro, e esse aqui é o menos significativo. Ele vai entender isso daí. Ele é carregado nessa mesma forma aqui em W. Entendeu? A máquina sabe isso aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Entendi, era isso mesmo, professor. Pronto. Obrigada. Pronto, assim. Então, o que acontece, então, viu, gente? Quando você faz a soma, né? Esse aqui eu fiz uma soma, tá? Eu fiz uma soma. Um dado desse podia estar em W, o outro podia estar no AGPR. Quando eu somo os dois, eu tenho um resultado que pode ir para W, ou você, se você quiser, guarda na memória, em qualquer lugar, tá certo? Mas aí, ó,
os flags vão sinalizar as condições do resultado, né? No caso aqui, ó, o DC ficou em 1 porque eu tive um transporte quando eu somei esse 1 com esse 1 aqui. E o QR também foi para 1 quando eu somei esse com esse, tá certo? 1 mais 1 dá 0 e vai 1, tá certo? É isso que acontece, tá joia? Eu vou pegar a minha mesa digitalizadora, porque eu acho que é melhor eu escrever e vocês verem na tela do que eu ficar escrevendo assim nessa transparência, tá joia? Mas eu vou guardar isso aqui para poder vocês verem como é que é uma operação de soma binariamente e como os flags trabalham, tá joia? Vou deixar isso aqui. Eu vou melhorar isso aqui e vou botar a transparência lá, tá certo, gente? Então, baseado nessas informações, gente, né? Eu posso tomar decisões, né? Aqui, esse resultado aqui foi 0, gente? Ou diferente de 0? Diferente de 0. Diferente de 0, né? Então, o meu flag de 0, ele vai estar o quê? Zerado. Tá certo? O meu flag de 0, deixa eu botar isso na outra linha. O meu flag de 0 vai estar zerado. Se por acaso o meu resultado fosse todo zerado, aí o flag de 0, opa! Deu 0 aqui, viu, Remy? Professor Remy, deu 0 aqui, ó, viu? Opa! Sinalizei aqui a bandeirinha, ó. Se fosse 0, né? Mas como o resultado foi diferente de 0, ele não sinaliza nada, né? Não houve impedimento, ok? Tá certo? Então, essa é a ideia aí dos flags, né? Gente, todo processador, todo microprocessador tem esses carinhas, tem esses bichinhos aí. Todo, tá entendendo? Você sabe qual foi o primeiro processador do mundo, gente? Né? O primeiro processador do mundo foi um chip chamado 4004, certo? Que a Intel fez na década de 60 para botar numa calculadora, né? Era um processadorzinho bem perrenguezinho, bem merdinha, assim, desculpa a palavra, né? Mas era para fazer conta. Ele tinha flags. Ele tinha isso daí, bem pequenininho. E se você pegar o último processador que tem aí, tá certo? Ele vai ter esses flags. Não tem como deixar de trabalhar com isso, porque são informações importantes. Na verdade, vai ter muito mais flags do que esses que eu estou mostrando. Tá joia? Ok? Para testar várias situações possíveis. Tá joia? Muito bem, gente. Vamos voltar, então, tá certo? Para outra informação relevante, que é o seguinte. Eu falei tanto de fuse bits, não é isso? Quem são os fuse bits? Né? Vamos voltar aqui para os fuse bits. Né? Os fuse bits, gente, eles são bits de configuração, tá? Eles são bits de configuração que habilitam ou desabilitam algum recurso do processador, tá certo? Por exemplo, olha, tem um recurso nesse processador que é chamado de, olha o nome do bicho, cão de guarda, né? É assim mesmo, professor, cão de guarda né? Mas na verdade é chamado de temporizador cão de guarda, né? Mas ele não é chamado assim em português, ele é chamado de watchdog timer, né? Watchdog em inglês quer dizer cão de guarda, né? Timer, temporizador cão de guarda. O que é que o watchdog timer faz? Primeiro, o nome dele na arquitetura é WDT, watchdog timer, WDT. O que é que o WDT faz? Se você habilitar ele vai ficar tentando resetar seu microprocessador o tempo todo, certo? De tempos em tempos ele vai tentar resetar, reinicializar seu computador. Mas por que ele ia fazer isso? Porque se seu processador falhar, entrar no estado de loop, se perder no programa, não sair mais de lá, ele vai e reseta para ele sair. Entenderam? Então, é um recurso interessante. Se você errou no seu programa, numa lógica, numa coisa assim, e o programa se perder por causa de alguma condição não prevista, certo? Ele fica perdido lá em loop, não sai mais de lá, né? É como se fosse tela azul de Windows, né? Ele fica lá preso, aí o WDT vai lá e pá, reseta ele, ok? Nos programas da gente, a gente não vai usar ele, não. Então, se você quiser usar o WDT, tem um fuse bit que diz assim, use o WDT, entendeu? Se você não quiser usar ele, tem um fuse bit que diz assim, olha,
desliga o WDT. Não quero esse atrapalho, não. Não vou usar. Entendeu? Então, os fuse bits servem para isso, gente, para habilitar alguns recursos do processador. Tá certo? Por exemplo, o meu código está muito bem feito, é de um produto que eu vou lançar no mercado, tá certo? Não quero que ninguém vá piratear meu código. Ninguém vai poder ler a memória flash. Aí o que é que você faz? Você bloqueia a leitura da flash. Entendeu, gente? Aí tem um fuse bits que faz isso. Bloqueia a leitura da flash. Mas eu tenho dados importantes também na minha EEPROM. Eu não quero que ninguém leia. Não quero pirataria. Tá na EEPROM. Você desabilita a leitura da EEPROM. Entendeu, gente? Ok? Muito bem. Esses fuse bits, né? Esses fuse bits, eles estão aqui, ó, num registrador bem grandinho, de 14 bits, lá dentro da arquitetura do processador, né? Então, por exemplo, tem o fuse bit que habilita o WDT, né? Ok? Tem o fuse bit que bloqueia a leitura do código. Esse aqui, Code Protection, tá certo? Ok? E por aí vai, né? Tem o fuse bit que bloqueia a leitura da EEPROM, é o CPD, ok? Então, assim, você tem que dizer se quer ligado ou desligado, né? Então, quando você está escrevendo seu código, você tem que escrever isso lá, dizer, olha, eu quero o WDT desligado, olha, eu quero a proteção de código desligado, olha, eu quero a proteção de dados desligado, né? Qualquer um pode olhar meu código, não me importo, não. Desliga essa proteção, né? O meu clock vai entrar nos pinos 7 e 6 do porte A, né? Isso tudo é uma configuração do seu chip. Então, isso é uma característica dessa arquitetura, tá certo? Esses são os fuse bits, né? Desculpa. Então, gente, os fuse bits, né? Eu vou mostrar no código como é que você programa ele, né? Mas tem uma informação que é relevante também, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Quando você está escrevendo o seu código, né? Eu vou mostrar logo o código aqui, tá? Que eu quero trabalhar com vocês. Tá, joia? Tá dando para ver a letrinha, gente? Tá dando para ver? Tá, professor, um pouquinho mais tá. Dá para ver o que está nessa linha de código aqui? Dá, hashtag include P16F. P16F628A.inc. Fecha, né? Bom, essa diretiva aqui que a gente usou, inclusive no código da semana passada, né? É um arquivo descritivo da arquitetura do microcontrolador, né? Porque lá no meio do código eu vou falar de registrador W, eu vou falar de algum fuse bit, eu vou falar de algum outro registrador, vou falar de status, e o compilador ele tem que saber, mas onde é que está esse registrador status? Qual é o endereço? Onde é que está o registrador W? O que é o W? Qual é o fuse bit aqui? Eu tenho que ter um arquivo que descreva a arquitetura toda e o compilador possa olhar para ele. O nome desse arquivo é esse daqui, ó. Tá certo? Gente, quando vocês instalarem a ferramenta, o MPLAB IDE, tá certo? Quando você instalar essa ferramenta, o MPLAB IDE, tá vendo aqui ela abrindo? Tá? Quando vocês instalarem ela, né? Tem um diretório de instalação, certo? Voltando aqui para o nosso código, ele está nesse patch aqui. Esse arquivo P16F628A, ele está nesse patch aqui, ó. Tá certo? De instalação. Ok? E esse arquivo, gente, olha ele aqui. Olha ele aqui. Ele é um arquivo TXT. Um arquivo TXT, gente. Tem nada demais. Olha o que ele diz aqui, ó. This here the file defines configuration, registering all the useful bits of information for the PIC16F628A microcontroller. Vou traduzir. Esse arquivo de cabeçalho define as configurações, os registradores
e outros bits úteis na informação para o PIC 16F628A, para o microcontrolador 16F628A. Esses nomes são tomados para equivaler, para igualar com o que está no datasheet o mais próximo possível, entende? Ou seja, esse header aqui, esse cabeçalho, esse arquivo 16F628A.inc é um header, é um cabeçalho descrevendo o que é que tem dentro do chip, tá entendendo? Então ele vai botar aqui, ó, olha o endereço do registrador W, aqui, ó, certo? Olha o registrador F aqui, um registrador que é usado também, tá certo? Okay? Olha aqui o registrador, o banco 0. Quais são os registradores do banco 0? Tem vários aqui, ó. Indef, time 0, status. Olha o status aqui, ó. Ele está no endereço, ó, equate 0003, tá certo? Aqui é todos os registradores do banco 0. Aí ele vai, ó, escreve tudinho. No banco 1, quais são os registradores? Aí tem o option, tem todos eles aqui, option, tal, né? Bits de status, olha os bits de status que a gente escreveu aqui, ó. Olha o carry, olha o DC, olha o 0, olha o RP0, olha o RP1 aqui, ó. Ele está descrevendo tudo, né? Porte A, porte B. E lá embaixo, gente, lá embaixo, ó, para a gente não perder muito tempo com isso, né? Lá embaixo, já terminando, ele tem, ó, configuration bits, tá vendo? Então, todos os bits que você utiliza estão aqui, ó. Por exemplo, um bit que configura o oscilador externo, XT-OSC, né? Tá aqui esse bit, ó. WDT, ó, Watchdog Timer, né? Off, ele escreve de duas maneiras, se você quiser. Ou on, tá certo? Master Clear, né? Low Voltage, programação em baixa voltagem. Ou seja, todos os bits de configuração, né, estão aqui. Proteção de código on, proteção de código off. Então, no seu código, você tem que botar se quer on ou se quer off. Entende? Por exemplo, eu quero proteção do código, on. Não quero proteção de código, aí bota off. Tá certo? Então, quando você escreve o seu código, aí vamos pegar um programa aqui, tá certo? Vamos pegar um programa aqui. Eu vou pegar agora, começar a mostrar para vocês um programa, tá certo? E aí, nesse programa, eu vou botar, né, os fios e bits, que eu não expliquei na aula passada, a configuração deles, e vou botar também a configuração de paginação de memória, ou seja, a seleção dos bancos de registradores. Tá certo? Então, nesse código daí, vai dar para clarear tudo que eu estou falando. Quando eu dou essa paradinha, que eu estou tomando um gole d'água, viu, gente? Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos lá. Então, ó, eu vou escrever um pequeno código aqui, tá certo? Qual vai ser o propósito desse código, gente? Esse código aqui vai ser o seguinte. Ele vai ter um botão e um LED, certo? O botão vai estar ligado lá no porte B, no bitzinho do porte B, e o LED também vai estar ligado no porte B. Esse programa é para quê? Quando você apertar o botão, certo? O LED vai acender. Quando você soltar o botão, o LED vai apagar. Tá joia? Esse é o objetivo do nosso código. Ok? Muito bem. Aqui eu tenho uma descrição, ó, do meu código. Tudo isso aqui é comentário. Ó. Tudo isso aqui, gente, é comentário. Tá certo? Estou explicando. Ó. Curso de assembly para microcontrolador PIC. O PIC é 16F628A, trabalhando a 4 MHz. O autor é o professor Reni. A data é 15/3/2022. Olha que bonitinho aqui, ó. Tudo bonitinho, tal. Exemplo de programa básico, assembly. Programa Hello World. É um Hello World isso aqui, tá? LED botão. Descrição. O programa testa se o botão 0 foi acionado. Esse botão 0 vai estar num bit no porte B chamado RB0. Certo?
Se sim, acende o LED que está em RB1. Acende o LED, né? Esse LED vai estar nesse bit, vou melhorar isso aqui, RB1. Ok? Então, eu tenho um botão no bit RB0 e tenho um LED ligado no RB1. Tá certo? Ok? Vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó. Vai ser uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu pegar aqui o circuito, tá? Aqui, gente. Tá dando para ver o circuito, gente? Tá sim, professor. Pronto. Olha bem, ó. Eu tenho esse botãozinho aqui, ó, RB0, tá vendo? Ele tá ligado aqui, ó, no meu botão 0. O botão 0 tá ligado na minha linha RB0. Né? O botão, um lado tá no terra e o outro tá no pull-up. Certo? E eu tenho esse outro LED aqui, o LED 1, que aqui, ó, tem um resistor e ele tá ligado na linha RB1 aqui. Certo? Ok? Então, se eu apertar esse botão, esse LED tem que acender. Se eu soltar o botão, o LED tem que apagar. Eu vou escrever um código só para fazer isso. Tá? Parece besteira, né, gente? Mas isso daí pode ser o acionamento de um contactor que vai acionar uma máquina girante aí pesadíssima. Tá certo? E depois o microcontrolador vai supervisionar a velocidade dele e regular. Parece besteira um negócio desse. Ah, que besteira, professor. Aperta um botão e liga um LED, mas aí é um LED, mas podia ser uma máquina girante, tá certo? Tem gente eletrotécnica aí, não tem? Tem ou não tem, Tem gente? sim. Tem sim, professor. Então, isso aí é de onde nasce, tá certo? O controle de alguns equipamentos pesados, tá certo? Mas vamos lá, vamos embora, né? Então, o meu código só vai fazer isso. Eu aperto o botão, acende o LED. Eu solto o botão, o LED apaga, certo? Vamos voltar para o código. Tá certo? Então, gente, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu boto essa diretiva aqui, ó, para criar list P16F628A. Eu estou dizendo para o compilador o seguinte: ó, depois que compilar, gera uma listagem com todos os endereços e códigos para esse processador, por 16F628A. Beleza, né? Depois eu boto isso aqui, ó, o include, aquele arquivo INC, ó, que a gente analisou agora, certo? Arquivo de referência da arquitetura do microcontrolador. Beleza? Pronto. Isso aqui é uma informação importante e relevante para que o compilador entenda, tá certo? Tudo que você vai botar no seu código, ele saiba associar qual é o processador, né? Aí vamos para os fios e bits agora. Configuração dos fios e bits. Eu vou trabalhar com oscilador externo, vou trabalhar com WDT desligado, com Power Up Timer ligado. Esse Power Up Timer é o seguinte, ele dá um retardo de 70 milissegundos, tá certo? Depois que você energiza. Para quê? Para o transitório do processador passar, proteção de código desligado, né? Se houver oscilação na alimentação, tem um reset, né? Para essa situação eu estou deixando desligado. Sem programação de baixa tensão, sem proteção de código, sem proteção da memória de dados, é pronto. Como é que fica a linha de código? Ela é assim, ó. Isso tudo está naquele arquivo, tá certo? O P16F628A.inc. _ config. Aí você bota os fios e bits que você quer. Oscilador externo, E comercial, WDT off, tudo isso está lá naquele arquivo. E Power on e Boring off. Esse boring aqui é o timerzinho, é o timer, vai resetar se houver oscilação de alimentação. Code protection off, proteção de código desligado, proteção de dados desligado. Master Clear Reset On. Esse Master Clear aqui vai ser no pino RA5, tá certo? Do porte A. Então, isso aqui, gente, no final das contas, a gente aprende, mas no final das contas a gente termina repetindo essa linha de código o tempo todo nos outros códigos. Tá certo? Tá? Vamos em frente. Aqui eu botei operantes que você usa nas instruções, tá certo? O W se refere ao work, F é um file,
L é literal, K é argumentos. Isso tudo aqui, tá, gente? São coisas que você vê nas instruções, né? Set é de setar, C de clear, Z de zero, né? Vamos em frente. Aí vamos para a paginação de memória. Agora sim, a seleção dos bancos, né? Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou botar aqui uma linha, ó, eu vou criar mnemônico para a seleção dos bancos dos registradores. Como é que vai ser isso? Vai ser da seguinte forma, ó. Eu vou usar essa palavrinha aqui, banco zero, e quando eu usar banco zero lá no meio do código, eu quero que os bits RP1 e RP0 fiquem 00. Porque 00 eu vou selecionar o banco zero, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Essa linha de código aqui está dizendo o seguinte, ó. Defina, hashtag defina. Quando você encontrar banco zero, defina banco zero com essa linha de código aqui, ó. Call cell bank zero. Call é uma instrução de chamada de função. Ele vai chamar essa função aqui, ó. Cell bank zero. O que é que cell bank zero vai fazer? Né? Vamos lá embaixo para ver o que é que esse cara vai fazer. Cell bank zero está aqui, ó. O que é que ele vai fazer? Ele vai apagar uma instrução aqui, ó, bit clear file. Ele vai apagar no registrador status o bit RP0 e vai apagar bit clear file no registrador status o bit RP1. Então, RP0 e RP1 vão ficar em 00. Toda vez que eu encontrar a palavra bank zero, ele vai substituir banco zero com essa função aqui, ó, cell bank zero. E cell bank zero vai zerar os 2 bits e vai retornar para onde chamou, certo? Então, isso aqui, gente, é uma função somente para selecionar o banco zero, tá certo? Ok? Por isso que eu só botei aqui, ó, seleciona o banco 0, seleciona o banco 1, seleciona o banco 2 e seleciona o banco 3. Certo? Por exemplo, para selecionar o banco 3, se eu quiser, ele vai encontrar banco 3. Aí banco 3 vai ser igual a isso aqui, ó. Call cell banco 3, chamar essa função aqui. Então ele vai fazer o quê? Ele vai vir para essa função e vai setar RP0 e setar RP1. 1 em 1, seleciona o banco 3 e retorno, tá certo? Tudo isso aqui são instruções do processador, viu, gente? Tudo isso aqui são instruções do PIC. Tá joia? Muito bem. Então é isso, gente, que eu estou fazendo aqui, ó. Defina banco zero. Toda vez que encontrar banco zero, ele vai igualar essa linha de código aqui. Chamar cell banco zero. Certo? Banco 1. Call cell bank 1. Banco 2. Call cell bank 2. Banco 3. Call cell bank 3. Tá certo? Então, eu criei esses mnemônicos, essa linha de código aqui, para selecionar os bancos. Tá certo? Espera só um minutinho, gente. Pronto, voltei. Certo, gente? Ok? Vamos lá. Ainda botei aqui em comentários, ó. Botei notação para representação de valores numéricos. Como é que você representa valores numéricos? Não é isso? No binário, no octal, no decimal, no hexadecimal, no ASCII. Tem aqui dizendo, por exemplo, toda vez que eu quero informação em binária, eu boto 0B, o valor em binário, ou boto B, entre aspas, o valor binário. Tá certo? Eu estou usando muito essa forma aqui. Hexadecimal, a gente usa 0x e o número. Ou H, tá certo? E o número que eu quero, hexadecimal, entre aspas. Tá certo? Muito bem. Então, esse aqui é só uma explicação de como usar valores numéricos no meio do código. Outra informação importante. Quem são as entradas do meu código? Né? Veja só. Vamos voltar aqui para o meu hardware, né?
Esse bitzinho aqui, ó, RB0, gente, esse bitzinho aqui, RB0, né? É um bit do porte B, né? Olha como eu botei aqui, ó. Hashtag defina, tá certo? Cadê, meu Deus? Desculpa aqui. Hashtag defina RB0 como botão 0, tá certo? Repetindo, defina botão 0, tá certo? Como sendo, né, o bit RB0 do meu porte B, tá certo? Defina botão 0 como sendo o bit RB0 do meu porte B, certo? E defina LED 1, tá certo? Como sendo o bit 1 RB1 do meu porte B, né? Ou seja, o que é que eu estou fazendo aqui? Em vez de eu citar os bits, né, eu estou usando palavras, nomes sugestivos do meu hardware. Botão 0, LED 1. Mas peraí, o botão 0 está ligado aonde, professor? Está ligado no bit RB0 do porte B. A LED 1 está ligado aonde? Está ligado no bit 1 do meu porte B. Tá certo? Tranquilo? Vamos seguir. Então, aqui, gente, quando eu faço isso, eu digo quem é entrada e quem é saída no meu código. Tá joia? Vamos lá. Vetor do reset. Pronto, aqui vai começar o nosso programa, né? Isso aqui é o início do nosso programa. Eu posso botar aqui, ó. Ponto e vírgula. Início do programa. Deu para ver aí, pessoal? Pessoal? Eu sim, professor. Tá aqui, professor. Demora para ligar o microfone só. Exatamente. Tá. Deixa eu fechar a janela porque está chovendo. Só um minuto, gente. Só um minuto. Pronto. Então, vamos lá. Então, aqui é meu início de programa. A primeira instrução que eu vou colocar vai ser go to início, certo? Vá para início. Aí você vai dizer, não, professor, a primeira instrução é essa aqui, ó, org 0. Não, isso aqui não é uma instrução. Org não é uma instrução. Org é o quê? Uma diretiva para dizer ao microcontrolador, ao compilador, para dizer ao compilador o seguinte, olha, compilador, o código vai começar em 0 e a primeira instrução que você vai botar em 0 é um goto início, certo? Ou seja, instrução goto, né? Então, esse org 0 é só uma diretiva para o montador, para o compilador, tá certo? Para dizer, olha, vamos começar no endereço 0 e a primeira instrução é essa daqui, no endereço 0, goto início. Esse goto é a instrução de salto, goto, vá para início. Então, o programa, ó, salta para esse label aqui, ó, início, certo? Salta para início. Então, aqui início, certo? Eu vou fazer o começo do meu programa. Tá, professor, mas tem isso aqui, ó, vetor de interrupção. Depois a gente fala da interrupção, tá certo? Eu botei aqui porque é sempre bom tratar a interrupção, mas depois a gente volta a falar sobre ele, né? Go to início, eu vou para cá, ó. Inicialmente, configuro quem é a entrada e saída do meu projeto, tá certo? Veja só, gente. Vamos voltar aqui para o meu hardware, né? Esse botão aqui, tá certo? Vai acionar RB0. Pergunta a vocês, RB0 é para ser uma entrada ou uma saída? O que é que vocês acham? Quem pode me dizer? Uma entrada, professor. Já que Uma vai entrada, isso mesmo. Se aqui é um botão, eu aperto o botão, isso aqui tem que ser uma entrada, certo? Agora o LED, gente. O LED está aqui, né? E está ligado em RB1.
RB1 é para ser uma entrada ou uma saída para acionar esse LED? Uma saída. Porque ele Uma vai saída, excelente, excelente. Beleza, só que você tem que dizer isso para o microcontrolador, sabia disso? Você tem que dizer quem é entrada e quem é saída. Para dizer quem é entrada e quem é saída, você usa um registrador chamado, para o porte B, você vai usar um registrador chamado TRIS-B. Eita, o que é TRIS-B? TRIS-B, gente, é outro SFR, né? E ele está presente no banco 1, olha aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que sair do meu banco 0 e ir para o banco 1. Chamo o banco 1, aí o compilador já botou aquela diretiva lá em cima, né? Banco 1, ó. Aí ele vai chamar a função para chavear para banco 1, né? Aí, chamei banco 1, aí eu faço o seguinte, ó. Mova essa literal, né? 1, certo? Para o registrador W. E de W, eu vou mover para TRIS-B. O que é que faz isso, gente? Quando você carrega em TRIS-B um bit em estado 0, aquele bit fica output. Tá? Associe 0 com O. 0 com O. 0 output. Entendeu? Quando você escreve em TRIS-B um bit 0, aquele bit vai fazer com que o porte, aquela linha do porte correspondente, fique como saída. E quando você escreve 1, né, fica como input. Então, associe 1 com I. 1I de input, certo? Então, o bit 0 vai ficar input. E o meu RB0 tem que ser um input, como vocês disseram. E meu RB1 tem que ser um output. Então, por isso que esse primeiro bit está em 1 e o outro está em 0. Eita, professor, mas os outros você deixou tudo como entrada, tudo como 1. É porque eu não vou usar. Vou deixar tudo como entrada. Quando eu não vou usar os bits de porta, eu deixo como entrada. Certo? É melhor do que deixar como saída, porque pode dar algum curto. Deixa tudo como entrada. Certo? Então, gente, eu pego esse bytezinho aqui, ó, movo para W e de W movo para TRIS-B. Não dá para mover direto para TRIS-B, não, professor? Não, não dá, não. Infelizmente, a gente tem que fazer desse jeito. Certo? Para mover para o registrador TRIS-B, não dá para mover literal para TRIS-B direto, não. Eu movo para W, depois movo para TRIS-B. Tá certo? Aí o porte A, professor. Veja, o porte A, eu praticamente não estou usando nada dele. Né? Então, eu vou deixar ele todinho como input. Ó. Pego todos os bits em 1, movo para W e de W movo para TRIS-A. Eita, esse TRIS-A é parecido com o TRIS-B. É, exatamente. O TRIS-B define quem é entrada e saída do porte B. E o TRIS-A define quem é entrada e saída no porte A. Tá certo? Feito isso, volto para o banco 0. Banco 0. Aí, pá, já modifico para o banco 0. Depois de configurar quem é entrada e quem é saída no projeto, agora eu vou testar o botão 0. Certo? Ok? Então, como é que eu faço isso, gente? Como é que eu vou testar esse... Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse botão aqui e vou testar ele. Como? Eu vou ler o que está nessa linha aqui. Como é que eu faço isso? Ó, pelo hardware, se eu não apertar o bit, se eu não apertar, qual estado lógico vai estar em RB0? Se eu não apertar, vem um estado VCC, ó, 5 volts vem pelo resistor e chega em RB0. Se eu não apertar, vai ficar estado 1. Mas se eu apertar, tá vendo terra aqui, ó? Dá para ver que tem um terra aqui, gente? Dá, professor. Assim. Pronto. Esse terra aqui, ó, se eu apertar, ele vem, passa pela chave, passa pelo fio e chega no RB0. Ou seja, se eu não aperto, tenho 1. Se eu aperto, eu tenho 0. Tá beleza? Então, gente, como é que eu vou testar isso? Né? Eu vou usar uma instrução bit test skip clear. Ou seja, o que é que essa instrução faz? Ele testa
o bit que eu quero, ele vai testar o botão 0. Peraí, professor, mas quem é botão 0? A gente já definiu aqui em cima. Botão 0 é meu RB0. A gente já definiu aqui. Ó. O compilador está sabendo disso. Certo? Então, eu vou testar meu botão 0. A instrução é uma instrução de teste de bit. Bit test file, ou seja, testa o bit, bypasse a próxima instrução, bypasse essa, se ela estiver apagada. Certo? Então, eu vou testar o botão 0. Certo? Se ela estiver em 0, eu bypasso isso aqui. Ou seja, se ela estiver em 0, tá certo? Eu venho para a próxima linha, que é essa aqui. Ó. Novamente, viu? Eu vou testar o bit. Se ela estiver em 0, é porque ela está apertada. Ok? Se estiver em 0, eu bypasso essa linha e venho para cá. Quando eu aperto, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acender o LED. Tá vendo? Em acender o LED, eu seto LED 1. Peraí, professor, mas quem é LED 1? A gente já definiu lá em cima. LED 1 é o meu RB1. LED 1 é o meu RB1. Ó. Certo? Ok? Então, tá aqui. E depois de fazer isso, eu vou para Go to Loop. Saltar para Loop. E onde está essa linha de código Loop? Está aqui, ó. Loop. Né? E quem é Loop? Testar o botão 0 de novo. Ou seja, o que é que esse programa faz? Ele fica lendo esse botão 0 o tempo todo. Certo? Se está apagado, se está apertado ou se não está. Se por acaso ele estiver sem apertar, se ele estiver sem apertar, vai aparecer VCC aqui, ó. Certo? Se ele estiver sem apertar, aí o que é que eu faço? É skip se clear, não é isso? Testa o bit, bypassa se estiver em 0. Se eu não apertei, ele vai estar em 1. Então, ele não vai bypassar. Então, ele vai para Go to, apaga LED. Certo? Então, se eu não apertei o botão, eu vou ter VCC lá no bit. Ele vai achar 1, não vai bypassar, aí vem para essa linha de código. Go to, apaga LED. Aí apaga LED está aqui. Ó. Aí, o que é que eu faço na linha de código? Bit clear file, LED 1. Eu apago o LED e vou para Go to Loop. Loop, ele vem para onde? Testar. Ok? O meu botão, tá certo? Então, gente, eu até posso comentar aqui o seguinte, ó. Ponto e vírgula. Testa o botão 0. O botão 0. Quem é botão 0? Meu RB0, não é isso? Em loop infinito. Certo? Testa meu botão 0, certo? Em loop infinito. Toda vez se eu apagar ou se eu setar o LED, ele volta para Go to Loop. Tá certo? Para fazer esse teste. Entendeu, gente? Então, gente, o meu programa em si é muito curto. O meu programa ele começa em início, tá? E termina aqui, ó. O que é que eu faço no meu programa? Configuro quem é entrada e quem é saída, e depois eu fico em loop infinito testando o meu botão. Tá certo? Gente, quem já programou em Arduino? Alguém já programou em Arduino aí? Já, professor. Quem já programou em Arduino sabe que existem duas rotinas fundamentais no Arduino, né? Uma se chama setup, não é isso? Não é verdade? E a outra se chama loop. É ou não é, gente? No setup do Arduino, você prepara quem é a entrada e quem é a saída. É justamente isso que a gente fez aqui. Ó. A gente fez um setup aqui, parecido com o Arduino. Eu disse, olha, meu RB0 vai ser entrada e meu RB1 vai ser saída. Eu disse que era Vocês são entraram juntos ou são da mesma turma, vocês dois? Não entendi como? Não entendi. Tá. Oi? Perguntou alguma coisa? Não entendi. Tu com a 18.1, Job? Oi? Acho que o microfone 17. dele tá aberto. Tá aberto, professor.
Ah, Foi mal. Eu tô com esse hábitozinho, né? tá, porque eu não estava me entendendo, né? Mas enfim, viu, gente? Então, isso aqui é o meu setup do meu programa. Eu estou dizendo quem é entrada e quem é saída. Quem já programou no Arduino sabe isso, né? E aí eu tenho uma rotina aqui que é loop, ó. Certo? Fiquem lá sem fim. É muito parecido com o Arduino isso, gente. E no final das contas, né? Essas funções em assembly, quem está vendo aqui, são convertidas para uma linguagem muito próxima do C, que é o que você programa lá no Arduino. Entendeu? Tá certo? Só que aqui, quem está programando em assembly, a gente tem que conhecer os detalhes do hardware do nosso projeto. Tá certo? E preparar tudo na mão. Certo? Quando você entende bem da arquitetura, né, como manipular essa arquitetura através das instruções, aí sim você pode migrar para C e você vai fazer programas muito bons em C, uma vez que você entende bem da arquitetura. É por isso que todo curso de microprocessador você tem que começar um pouquinho com Assembly, tá certo? Para depois, lá na frente, migrar para C. Tá joia? Muito bem, pessoal. Então, isso aí, gente, foi o meu código, tá certo? Se eu pegar isso daqui tudinho, ó, Ctrl A, Ctrl Copy, se eu for lá no meu MPLAB, tá certo? Eu posso vir aqui, ó, e criar um projeto novo, né? Tá aqui o meu código, tá certo? Vou botar aqui edit, propriedade, vou aumentar esse código aqui, para que vocês enxerguem melhor, select font, vamos botar aqui 16, ok, aplicar, pronto, ok. Né? Dá para ver melhor, né? Ok? Tá aqui meu código todinho, tá certo? O que é que eu vou fazer agora? Né? Eu vou salvar ele, tá certo? Como é que eu vou somar? Como é que eu vou salvar? Eu vou chamar isso aqui, tá certo? De botão LED, botão LED. Hoje é dia 15, não é isso? Do 03. Botão LED 1503. Eu vou até copiar isso aqui. Eu vou criar um diretório com esse mesmo nome. Ponto ASME, viu, gente? Todo programa ASME. O que eu estou fazendo aqui agora está naquele tutorial, tá certo? Vou salvar. Mas eu vou salvar onde? Eu vou salvar dentro de um diretório. Vou criar aqui um diretório. Botão LED ASME, certo? Certo? Vou salvar aqui. Beleza. Quando eu salvo, ó, repara que meu código todinho fica todo coloridozinho, né? O que é comentário fica em verde, as palavras reservadas ficam em azul, por aí vai. Tá certo? Bom, feito isso, vou criar aqui um projeto, né? Aí eu chamo o assistente de projeto, né? Aí, bem-vindo, tá. Tudo isso está no tutorial, viu, gente? Tudo isso está no tutorial. Avançar. O chip é o 16F6284, está escolhido aqui. São vários, né? Olha quanto chip, gente. Essa família é enorme mesmo, né? Avançar. A ferramenta de compilação é o MPASM, né? Mantém isso aqui. Criar um novo projeto, tá certo? Eu vou criar esse arquivo de projeto em botão LED aula 1503 e o nome dele vai ser o mesmo nome que eu botei para o arquivo fonte, botão LED 1503.mcp. Certo? Avançar. Tudo isso está no tutorial, viu? Vou adicionar um código fonte, vou adicionar o código fonte que eu já criei, avançar, né? E concluir. Ok? Pronto, está aqui criado, ó, gente.
Está aqui criado o meu gestor de projeto. Tem aqui, ó, o meu arquivo gerenciador de projetos, botão LED 1503 MCP, e está aqui meu arquivo fonte, tá certo? Está tudo direitinho aqui. Se eu compilar esse projeto, eu vou compilar ele, tá certo? Vou compilar ele, eu venho aqui, ó, make, venho no atalho, ou venho aqui, ó, em project, make, ou aperto F10, código absoluto. Pronto, compilou com sucesso, tá ok? Tá joia? Pronto. Então, o meu projeto está pronto. Como é que eu testo esse projeto? Como é que eu testo ele? Né? Eu vou fazer o seguinte, gente. Aí, para testar ele, eu tenho, sabe o que aqui? Aquele mesmo circuito, ó. Aquele mesmo circuito. Aquele mesmo circuito. Eu redesenhei aqui no ambiente do Proteus. Tá certo? Tá joia? Então, ele estava até simulando, né? Eu venho aqui, ó. Clico com o botão direito. Aí tem aqui uma propriedade, editar propriedades. Aí eu posso vir aqui, ó. Arquivo de programa. Eu seleciono qual é o programa que eu quero, né? Eu vou pegar o que eu compilei aqui. Botão LED 1503. Aí, botão LED 1503.exe. O arquivo exe, gente, é o arquivo compilado, certo? É o arquivo compilado, que já é o que você tem que gravar na memória do chip, e é esse que a gente usa para simular. Vou abrir aqui, ó. Vou dar um OK. Certo? E vou botar o cara para rodar. Ele está rodando. Ele está simulando. Certo? Olha aí, gente, meu botão 0. Não sei se dá para vocês verem, né? Botão 0 e meu LED vermelho aqui, ó. Certo? Botão 0 está ligado em RB0, porque está muito pequenininho isso aqui, não dá para vocês verem não, né? Mas aqui o botão... Dá para ver o botão, gente? O botão LED dá. Agora o que está escrito ali dentro dá não. Não dá não, realmente não. Mas assim, né? Isso aqui está lá, isso aqui, ó, está aqui no meu PowerPoint. Melhorou? Dá para ver agora? Melhorou sim. Pronto. Aqui meu RB0 ligado no meu botão 0. Tá certo? Ok? Então, um lado do botão está no terra, o outro está ligado no resistor de pull-up, né? E aqui está o meu LED 1, ó, ligado em RB1. Meu LED 1. É isso que eu tenho lá. Tá joia? Então, repara bem, viu? Estou rodando o simulador. Quando eu aperto o botão 0, dá para ver que o LED acendeu? Dá, professor. Dá para ver, né? Vai apagar, ó. Soltei. Deu para ver que apagou? Deu para ver sim. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Acendeu, apagou. Ou seja, o nosso código está funcionando. Tá certo? O nosso código está funcionando. Então, gente, é por isso que eu disse para vocês, ó, pega a ferramenta do Proteus e desenhe esse circuito aqui. Por isso que eu botei ele aqui, ó, tá? Na nossa transparência. Tá joia? Eu botei na nossa transparência para que vocês possam visualizar ele, copiar esse circuito e fazer teste. Porque a gente vai fazer, viu, gente? A gente vai usar códigos de exemplo e testar nessa arquitetura aqui. Tá joia? Então, esse parece ser um programa muito simples, mas é assim mesmo que as coisas funcionam. Como eu disse para vocês, isso aqui pode ser um botão simples e um LED, mas isso podia ser um contactor ou um sensor de posição, e isso podia ser uma máquina girante. Em vez de ser botão, era um sensor de aproximação ou um sensor de temporização, podia ser qualquer coisa que acionasse uma máquina girante. Tá certo?
um motor, alguma coisa assim, tá certo? Então, assim, o microcontrolador, o microprocessador é para controlar alguma coisa. E é isso que a gente está fazendo aí. A gente está programando em assembly, na arquitetura, para fazer esse pequeno exemplo, que é simples, mas pode ter 1000 utilidades, isso daí. Tá joia? Enfim, pessoal, olha, isso daqui a gente vai recapitular, tá certo? Amanhã a gente continua essa aula, tá certo? A gente vai recapitular esse código e vou mostrar outro código, tá bom, gente? Vou mostrar outro código. Eu vou mostrar você trabalhando com 2 botões, testando 2 botões e fazendo a função lógica com o LED. Tá bom? E vou pegar uma montagenzinha que eu tenho aqui de verdade e vou botar para funcionar de verdade. Não vai ser simulador, vai ser uma montagem mesmo no protoboard para você ver que a coisa realmente funciona. Tá certo? Muito bem, pessoal. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, querem perguntar alguma coisa? Eu quero saber a novidade que o senhor disse que ia contar. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu parar aqui a apresentação, tá bom? Deixa eu parar a apresentação. Então, gente, eu sei que é muita informação, tá? Mas, assim, vocês têm que fazer a parte de vocês também. Assim, tem que ler, tem que estudar, para a coisa não ficar solta, tá joia? E não é difícil, não. De verdade, não é não. Pega esse código está lá no nosso grupo de discussão, botão LED, e destrinche ele, dê uma lidinha, tente escrever ele, bota ele no MPLab, né? Bota aí no simulador do Proteus. Tem que fazer essas coisas, viu? Não esqueçam que em algum momento a gente vai cobrar isso de vocês, tá certo? A avaliação de vocês, como a gente combinou, né? Vai estar baseada em pontuação de lista, em pontuação de um projeto, mas também numa pequena prova que a gente vai fazer, tá certo? Então, você tem que entender esse código, as diretrizes, direitinho e tal, porque vai ter um momento que a gente vai estar presencial, não é verdade? E vai ter um momento que a gente vai fazer uma provinha desse tipo. Então, corram atrás disso aí. Não é nada difícil, não, tá certo? Mas precisa dar uma estudadazinha. Sei que é muita informação, mas, assim, com certeza, à medida que você for estudando, você vai assimilando mais. Tá joia? Muito bem. Eu vou parar por aqui e vou passar uns avisos para vocês, tá certo? Vou só dizer que essa apresentação, eu botei aí aquela questão da soma dos flags, não é isso? Eu vou preparar isso melhor, vou editar e amanhã eu atualizo essa soma aí, esse exemplo da soma usando o resto do status, flags, tudo isso, né? Eu vou deixar prontinho. Amanhã eu posto ela atualizada. Certo? Muito bem. Deixa eu dar assim, alguns avisos, né? Ok? Falei do que a gente vai fazer amanhã, né? As atividades de amanhã. A gente tem aula normal, no horário, online ainda. E nós vamos rever esse código e vamos ver outro código. Aí a gente vai ver que o cabeçalho é muito parecido. Inclusive, a configuração dos fios e bits é muito semelhante. Certo? Nós vamos fazer isso daí, vamos simular nesse Proteus, aí, nesse circuito Proteus, mas também vamos pegar uma plaquinha e vamos ver que ela funciona na plaquinha também, né? No meu montagem do protoboard. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa importante, tá certo? Pessoal, vocês sabem que a gente está retornando presencialmente, todo mundo, né? Eu estou falando assim como professor e como coordenador do curso, tá? Vocês sabem que vão estar retornando e o retorno vai ser a partir de semana que vem. E acho que vocês devem ter visto aí, não sei se alguém deixou de ver, a solicitação para fazer o upload do comprovante vacinal, porque vocês só podem ficar em sala de aula com comprovante vacinal, tá certo?
Algumas coisas eu sou assim, papo reto, tá certo? Eu não gostaria de passar o constrangimento de pedir a um aluno que não apresentou o comprovante para sair de sala de aula. Mas essa é a orientação que os professores têm, tá certo? Porque a gente está seguindo aí uma diretriz governamental, né? É o que o governo do estado está solicitando, é o que a universidade está acompanhando, tá certo? E a gente vai ter que fazer isso. Então, assim, quem não mandou ainda, eu vi que algumas pessoas já mandaram, mas quem não mandou, faça o upload do comprovante vacinal. Quem não mandar até dia. Eu acho que eu botei até sábado, eu nem sei. Foi até sexta, não professor? Até sexta, né? Até sexta. Quem não mandar até sexta, né? Eu vou ter que informar numa planilha a coordenação de graduação. E a coordenação de graduação vai entrar em contato. E, além disso, pelo que eu soube hoje, o SIGA vai ser suspenso de quem não apresentar o comprovante de vacinação. Tá certo? Bom, eu assim, infelizmente, essas questões, assim, a gente está vivendo um momento assim, social e político que há uma controvérsia sobre a pessoa se vacinar ou não, então eu conheço pessoas que não querem se vacinar, tá certo? Sem querer polemizar aqui com vocês, né, eu sou 200, 300, 400, 500% favorável à ciência e vacina, tá certo? Então, se alguém aqui de vocês não quer se vacinar, é um direito, tá certo? Mas eu só acho que se não quer se vacinar, é um direito seu, mas você não tem direito de contaminar ninguém, tá certo? E mesmo sabendo que outras pessoas se contaminam estando vacinadas, né? Então, assim, eu peço a vocês que façam esse upload, tá certo? E vejam essa normatização. Eu acho que isso aí está lá no próprio site da Poli, acho que o Instagram da coordenação de graduação também botou isso daí, tá certo? Procurem fazer isso daí, né? Fazer o upload do comprovante de vacina, tá certo? Eu vou parar aqui a gravação, tá certo? E encerramos aqui essa aula, tá certo? Deixa eu parar aqui.